é muito fácil com dinheiro. No meu caso, eu tinha um pouco de dinheiro porque eu trabalho com internet há mais de 10 anos. Gente, tem um cara falando no telefone e me olhando. E ele tá só de cueca. Eu quero me matar, mas é isso. Eu simplesmente abandonei, larguei tudo que eu tinha no Brasil, tudo que eu tinha conquistado nos últimos 5 anos, peguei minhas tralhas e vim pro outro lado do mundo, vim morar no Japão. Nem pensei nos contras, nos prós, eu simplesmente me mandei e vim pra cá e hoje eu vou contar pra vocês como que eu tô fazendo, como que eu fiz pra morar no Japão legalmente, como é que vai ser esse rumo na minha vida, tanto que agora o canal já tá com o nome Made no Nihon. Tem muita gente nova chegando que não me conhece, então eu vou contar um pouco da minha história, porque eu não morei só no Japão, eu já morei na Ásia antes de vir pra cá durante 7 anos, gente. É tempo pra caramba. Então esse vídeo, esse podcast é algo bem informativo pra quem também pensa em vir morar aqui do outro lado do mundo, principalmente no Japão. Então já sabe, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa like, comenta que isso me ajuda muito, ainda mais que esse canal é novo, que o podcast é novo. E eu preciso muito da sua ajuda, gatinha, então já comenta aí, tá? Então, até tô gravando de pé que eu percebi que eu me sinto melhor gravar falando. Olha que loucura, eu gosto de ficar andando. Sabe quando você tá andando, pensando na vida, bolando um plano pra dominar o mundo? Pois é assim que eu tô gostando de gravar vídeo, é assim que eu tô gostando de compartilhar minhas vivências com vocês. Então, antes de vir morar no Japão, lá em 2014, eu saí pela primeira vez do Brasil e fui diretamente pra Hong Kong. Eu já morei 3 anos na China também, gente. Fui pra lá porque eu abri uma empresa, na época eu vendia coisas online, né? Eu tinha uma empresa de importação de coisas da China pro Brasil. Abri uma empresa em Hong Kong, morei 3 anos entre Hong Kong e Guangzhou, gente, falo sempre errado o nome. Guangzhou, que é na China. Hong Kong é China também, mas é bem diferente. Morei também alguns meses na Tailândia, quase 1 ano, acho que deu 9 meses morando na Tailândia. Eu vou dizer que é um dos meus países favoritos do mundo. Eu amo morar lá, eu amo viver. O pessoal da Tailândia, eu posso dizer que são os brasileiros da Ásia, eles são muito legais. E eu já não sou tão novinha, né, gente? Então eu tive namorados, tive um casamento em Hong Kong. Quando eu acabei esse casamento com o cara de Hong Kong, eu ia largar tudo na Ásia e ia voltar pro Brasil, mas antes eu queria conhecer um país que era meu sonho de consumo, porque eu sou muito dorameira, eu sou muito K-popeira, eu queria ir pra Coreia do Sul, que eu ainda não havia ido, e fui. Fiquei 1 semana na Coreia do Sul, e no segundo dia que eu estava na Coreia, eu decidi que eu ia morar lá. Queria morar lá também pra ter uma experiência de morar na Coreia do Sul. Resumindo, acabei morando 3 anos na Coreia também, e depois voltei pro Brasil. Pois é, a gatinha aqui é viajada, e agora eu decidi morar no Japão, pelo menos 2 anos, que é o tempo do meu visto de estudante, que vai começar a valer a partir do ano que vem. Pois é, a partir do ano que vem vou morar mais 2 anos aqui. Gente, que loucura! Eu trabalho na internet há mais de 10 anos e eu sei que morar no Brasil, pra mim, como influenciadora, é muito mais vantajoso, porque os jobs são aí, né? Quando a gente tá fora do Brasil, é muito difícil de uma empresa querer me contratar, principalmente meu conteúdo, que não era um conteúdo já sobre viagens. Eu falava sobre minha vida, o que eu tava fazendo no Brasil, cirurgia plástica, né? Vida de casadinha, porque naquela época eu ainda estava noiva do Marcelo. Planejar e pensar que eu ia morar no Japão, morar em outro país, foi algo um pouco complicado pra mim, porque eu ficava botando na balança o que eu queria, o que eu sei que vai me fazer feliz, ou fazer dinheiro, continuar trabalhando no Brasil, o que já tava mais estável, sabe? Mas ano passado eu realizei o sonho de vir pro Japão pela primeira vez, porque na época que eu morava na Ásia, eu nunca tinha conseguido vir pro Japão, e o Japão sempre foi meu país número 1 de querer morar, de querer visitar, e eu não conseguia vir, porque naquela época era muito difícil de conseguir visto. Pra vocês terem noção, quando eu tava na Coreia do Sul, eu tava vendo como é que eu podia fazer pra vir pro Japão, e eu teria que voltar pro Brasil pra aplicar pro visto de turista, pra ficar uns 30 dias aqui, dar todo o roteiro. Cara, era muito difícil de conseguir o visto de turista aqui pro Japão, imagina por outra coisa. Hoje em dia tá bem mais fácil, você não precisa nem de visto, é só você ter passaporte, comprar passagem e vir pro Japão, que você pode ficar até 3 meses. Então assim, ó, isso facilitou muito a minha vida. E isso começou a valer, acho que foi no início do ano passado ou do ano retrasado, eu não lembro. Então eu decidi, eu quero realizar esse sonho. Chamei minha amiga Maíra Medeiros, até a gente gravou muito conteúdo, quem acompanha desde aquela época viu, tava loira, gente, era uma outra vibe. E eu vim pela primeira vez pro Japão com ela em fevereiro
ou março de 2024. A gente ficou 45 dias, eu me apaixonei tanto pelo país que eu ia ficar só 2 semanas no Japão e depois eu ia passar o resto do tempo na Coreia, porque eu achava que a Coreia era tudo pra mim. Cara, cheguei no Japão na primeira vez, eu já mudei a minha passagem e fiquei só, acho que 3 dias na Coreia do Sul, porque esse país é muito maravilhoso, ainda mais pra mim que sou uma nerdolinha, né, gente, uma otaquinha, eu gosto de coisas assim, então sempre foi meu sonho. Quando eu vim pela primeira vez, voltei pro Brasil, ainda estava em um relacionamento e eu queria muito trazer o Marcelo pra cá, porque também ele gosta muito de anime e tudo mais. E eu não vou mentir, eu tava louca pra voltar pro Japão logo que eu pisei no Brasil. Daí, eu vim pela segunda vez no mesmo ano, em dezembro, né, de 2024, pra turistar com o Marcelo. A gente ficou aqui 45 dias, a gente acabou nosso relacionamento, né, pouco tempo depois que a gente voltou dessa viagem do Japão. E quando a gente acabou nosso relacionamento, eu fiquei meio assim, o que eu ia fazer da minha vida? Porque eu tava sozinha, meu conteúdo ia mudar completamente, porque meu conteúdo até então era conteúdo que eu mostrava a minha vida de, né, noiva com o Marcelo, a gente morou junto durante 5 anos. Eu não sabia meio o rumo que ia tomar. Só que essa vontade de morar fora, de morar em outro país, principalmente aqui na Ásia, eu sempre gostei de morar na Ásia, sempre foi muito forte dentro de mim. Mesmo quando eu tava no relacionamento com o Marcelo, de volta e meia eu falava pra ele, pra gente tentar morar fora do Brasil, sabe? Porque, cara, eu acho que era ser o país errado, a louca. Então bateu aquela dúvida, eu fico no Brasil, tento fazer mais dinheiro e viver minha vida aqui, não tão feliz quanto eu sei que eu teria uma vida morando no Japão, ou eu largo tudo e vou pro Japão, ainda mais agora que estou solteira, recomeçar minha vida do zero, né, praticamente, com quase 40 anos, gente, eu tenho 37 anos, pra quem não sabe. E estudar, aprender uma língua nova, aprender coisas novas, uma cultura totalmente diferente, porque o Japão é bem diferente, né, na questão cultural. E eu nem pensei muito, gata, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que seguiu muito coração. Se eu sei que algo vai me fazer feliz, eu vou lá e faço, eu não fico medindo muito as coisas, sabe? Mas acho que foi o término mesmo que fez eu decidir tomar essa decisão, né, de vir morar, que eu decidi tomar essa decisão. Olha só que português maravilhoso. De morar no Japão. Ai, Mandy, você já falou sobre isso diversas vezes e estou falando de novo porque, como vocês sabem, muita gente nova tá chegando e não conheciam minha história de vida, não sabia que eu já tinha morado em diversos outros países. Até se vocês querem que eu fale pra vocês qual de todos os países a diferença ou que eu gosto mais de morar, comentem que dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo, né? O ponto é, algo que eu não falei pra vocês, mas quando eu vim pro Japão agora, pra passar esses primeiros 13 meses com visto de turista, como vocês sabem, você pode vir pro Japão, ficar 13 meses com visto de turista, se você sair do país e viajar pela Ásia, sei lá, pra onde você quiser, e depois voltar pro Japão, você pode ficar mais 3 meses, então dá pra você ficar até 6 meses no Japão com visto de turista por ano. Meu plano inicialmente era ficar 6 meses turistando no Japão, depois voltar pro Brasil e ficar 6 meses no Japão. Até quando eu saí do Brasil, eu falei isso pra minha família. Eles não gostaram muito porque, né, eu moro perto de todo mundo, a gente tem aquela coisa de ficar longe, eu amo muito eles me amam demais também. E ficar 6 meses longe é difícil. Só que chegando aqui eu percebi que eu não queria ficar somente 6 meses no Japão. Eu queria ficar o ano inteiro, a vida toda, não quero mais voltar pro Brasil, tava isso na minha cabeça, sabe? E daí eu comecei a pesquisar qual era a forma mais fácil de conseguir um visto, porque aqui você pode pegar diversos tipos de visto, dependendo se você é descendente de japonês, se você é casada, se você é artista e tudo mais. Eu, quando morei na Coreia do Sul, eu tinha visto de artista, eu era contratada de uma empresa de K-pop, caso vocês não saibam. Até fiz muita entrevista com um grupo de K-pop. E aqui no Japão eu dei uma pesquisada, só que é um pouco mais difícil de conseguir esse visto. Tem gente que consegue? Tem. Só que a forma mais fácil pra gente que não é descendente, que não é casada com um japonês, com uma japonesa, é estudando. E eu quero muito aprender japonês, porque quando a gente aprende a língua do lugar que a gente tá morando, o lugar se transforma, é uma outra história, é uma outra vivência, é uma outra coisa, sabe? É um outro mundo, porque você consegue entender o que o pessoal tá falando na rua, você consegue se comunicar, ter uma troca cultural muito maior. Então eu uni o útil ao agradável. Eu falei junto com a Living in Japan. Esse não é um vídeo de pulo, e pelo amor de Deus, eu tô falando que no meu caso eu achei melhor entrar com uma agência sem ser a Living in Japan. Tem diversas outras que ajudam você que quer vir estudar aqui no Japão, sabe? E também você pode pegar o visto de estudante sem a necessidade de ter alguém intermediando. Você entra em contato com a escola e corre atrás dos documentos de passagem, de aluguel, tudo sozinho. Você pode ir atrás dessas coisas sozinho, sabe? Só que eu, no meu caso, eu preferi ir com a Living porque eu já conhecia eles, conheço pessoas que já vieram e tudo mais. Até
se você for falar com a Living, eu sei que não é publi, mas se você for falar com a Living Japan, bota o nomezinho aqui embaixo, Marcelo. Fala assim, eu vim pelo vídeo da Mandy, tá? Pra eles saberem que eu tô engajando. Vai que eu não ganhei um dinheirinho de publicidade, eu ia amar. Só que mesmo com esse intermédio da Living, cara, são muitos documentos e é algo que não é tão fácil. Vocês sempre perguntam, Mandy, como é que eu posso fazer pra ir morar no Japão, pra ir pro Japão? Cara, é muito fácil, amiga. É muito fácil, basta você ter o quê? Dinheiro. Tendo dinheiro, você consegue morar em qualquer lugar do mundo. Porque com dinheiro você consegue pagar alguém pra te ajudar a fazer o visto, você consegue pagar um apartamento, você consegue pagar pagar tudo, né, gata? Então, é muito fácil com dinheiro. No meu caso, eu tinha um pouco de dinheiro porque eu trabalho com internet há mais de 10 anos. Gente, tem um cara falando no telefone e me olhando. E ele tá só de cueca. Eu quero me matar, mas é isso. Pronto, o cara de cueca da varanda da minha frente foi embora. E eu voltei pra gravar pra vocês, porque eu tava com muita vergonha, mas assim. Então, resumindo, manas, minhas aulas começam ano que vem e eu tô me preparando horrores, estudando por conta mesmo japonês, pra já entrar na aula sabendo o básico, porque você tem que ter 150 horas de aula de japonês comprovada. É algo que eu tenho, né, que eu faço aula online, faço aula também com professor particular e estudo por conta. Gente, eu tô me dedicando muito, que eu quero gravar um vídeo ainda todo em japonês pra vocês. E eu tô usando esse tempo que eu tô aqui no Japão pra encontrar um lugar pra morar, que eu já encontrei. Fiquei em diversos bairros pra saber onde que eu queria morar. Fiquei em Azabujiban, fiquei em Shinjuku, fiquei... Anyway, vocês viram porque eu mostrei pra vocês onde eu vou, eu gravo. Só que daí eu encontrei com o Andy, encontrei esse apartamento. E assim, já resolvi a maior parte do pepino que seria vir pro Japão já quando as aulas começassem. Porque imagina, correr atrás de apartamento, correr atrás de imóveis, montar móvel, correr atrás de tudo isso enquanto você ainda tem que ir pra aula, estudar, fazer prova, um monte de coisa, e ia ser muito complicado. Então, quando começarem minhas aulas, eu já vou ter onde morar, já vou ter uma casa com móvel, já tá tudo encaminhado, vai ser muito mais fácil. Usei esse tempo pra resolver minha vida pro ano que vem. E é óbvio que essa gatinha aqui vai gravar tudo pra vocês, quero mostrar pra vocês meu dia a dia como uma estudante, quero fazer vídeo até comprando material escolar, meu material escolar para minha aula de japonês no Japão, vai ser muito engraçado e divertido, né? Eu tô falando aqui piada, mas quando começar a estudar, eu sei que vou chorar muito, vou me escabelar muito, porque eu nunca fui uma pessoa muito boa em estudos, eu tenho dificuldade pra estudar, sabe? Pra me concentrar, mas dessa vez vai, amiga. Dessa vez vai, porque japonês é uma língua muito divertida, é difícil, mas é muito divertida de aprender, ainda mais quando a gente gosta de anime, a gente gosta de jogo, gosta da cultura. E aprender japonês morando no Japão é muito mais fácil, porque pra onde você olha tem japonês escrito, pra onde você vai, você escuta japonês, você conversa, você interage com pessoas do Japão. Quem sabe eu não encontrei um marido aqui no Japão, daí vai ser mais fácil ainda, gente. Orem por mim, rezem por mim. E essa é a minha história de como que eu vim parar no Japão e por que eu vou morar pelos próximos 2 anos aqui. E se você tem alguma dúvida, quer saber alguma curiosidade, quer saber alguma coisa sobre minha vida no Japão ou sobre o Japão em si, comenta que eu preciso de tópicos pra gravar esse tipo de vídeo pra vocês. A interação com vocês é muito importante, gatinha. Comenta aí pra eu saber o que vocês querem que eu grave, o que vocês querem ver e se você também tem interesse de vir morar no Japão. Porque assim, eu vou ter colegas que já estão conversando comigo, que estão vindo estudar na mesma escola que eu. Vai ter tour pela escola que eu vou estudar também, se preparem. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo esse vídeo do Spotify, não se esquece de votar na enquete. Eu quero saber qual país que é o seu sonho de morar aqui na Ásia ou visitar. Coreia, China ou Japão. Vota na enquete que eu quero saber, já sabe. Segue esse canal pra você não perder nadinha da minha vida e dos babados que estão pra acontecer. Um beijo da Mandy, tchau e até o próximo vídeo.